Olá, você aí na preparação para as provas de língua portuguesa sabe que terá de responder a questões que envolvem verbos, principalmente o uso dos tempos verbais. É algo fundamental para nós sabermos para responder a essas questões. Portanto, nossa aula versa sobre isso, versa sobre o uso dos tempos verbais. Vamos começar com o uso dos tempos verbais do indicativo. Pretérito perfeito, ação concluída, algo que começou e terminou. Então esse exemplo que você vê aí, eu terminei a prova, uma ação que tem início e tem final. Quando se pensa em pretérito imperfeito, faz-se logo a associação imediata, então. É uma ação que não foi concluída. Se o perfeito é uma ação que começou e terminou, o imperfeito começa e não termina. Eu terminava a prova quando ela chegou. Então, eu terminei a prova? Não. Eu estou mostrando que é uma ação que tem começo, mas eu não sei precisar quando ela terminou. Então, eu uso o pretérito perfeito para isso, para mostrar que uma ação tem início, mas não tem o seu final. É uma ação não concluída. Mas não é só isso que o pretérito imperfeito faz. O pretérito imperfeito ainda tem uma outra relação que vai nos passar, a relação de ação contínua, aquela ação que nós fazemos continuadamente, repetidamente. Num passado, é claro, mas eu não quero dizer que tem um início e tem um final. Eu quero dizer que ela começa e vai se repetindo. Então, ao longo de algum tempo, no mês passado, eu caminhava todas as manhãs. Eu não quero mostrar com essa frase uma ação que tem início e tem final. Eu quero mostrar uma ação que se repete. Em algumas situações do mês passado, em alguns momentos do mês passado, eu caminhava todas as manhãs, certo? Eu fazia essa ação repetidamente. Esse é o passado frequentativo também que se chama. Agora, tem um que é extremamente cobrado em provas, o pretérito mais que perfeito. Se o perfeito começou e acabou, o mais que perfeito começa e acaba antes de um outro passado. Por isso que eu coloquei para você essa expressão aí, duplo passado, ou então passado do passado. Veja a frase que eu separei. Eu estudei no colégio onde você estudara. A forma simples. Ninguém praticamente fala dessa forma. Eu estudei no colégio onde você estudara. Mas nós utilizamos na nossa linguagem coloquial, eu estudei no colégio onde você tinha estudado. E se eu quiser ainda, eu posso ter onde você havia estudado. Verifique que essas três formas são equivalentes. A forma simples e a forma composta, sempre com esse verbo ter e haver no pretérito imperfeito, mais esse particípio. Essas são formas equivalentes, como eu falei, elas têm a mesma relação de sentido. Você pode trocar uma pela outra e manterá o mesmo sentido sempre, o mesmo sentido. Então, cuidado com o pretérito mais que perfeito, porque ele tem a forma simples, que praticamente não é utilizada na fala, e tem a forma composta, e ele é muito cobrado até mesmo em outros conteúdos. Mas na parte de verbos, sobre o uso dos tempos verbais, ele deve ser dominado. Pode ter certeza que isso é necessário. Depois ainda, nós temos o futuro do pretérito, também aparece com frequência em provas, e nós temos que lembrar que ele é um fato futuro em relação a outro que já passou. Esse é o futuro do pretérito. E sempre com a terminação uria. Eu terminaria a prova se fosse possível. Sempre com essa condição imposta. Né? Aquela questão de utilizar o verbo, o pretérito, o futuro do pretérito com uria e depois se alguma coisa fosse feita. Sempre tem essa correlação desses dois tempos verbais. O futuro do pretérito uria sempre vai ter que se relacionar com o pretérito imperfeito do subjuntivo na outra oração. Essa é uma situação, uma condição para ele ser trabalhado nas nossas frases que nós vamos construir. Bom, essa aula era para falar sobre isso, sobre o uso dos tempos verbais. Um conteúdo fundamental, como eu falei logo no início dela, porque você precisa dominar. Para entender outras coisas sobre os verbos, é necessário conhecer o uso dos tempos verbais. Até a próxima!